Hoje nós vamos compartilhar aqui sobre a Igreja de Jesus Cristo. A mensagem de hoje é a Igreja de Jesus Cristo. Que caminho devemos trilhar como Igreja de Jesus Cristo? Eu convido a gente a abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios 12, 27. 1 Coríntios 12, 27. E nós vamos hoje falar o que é a igreja e apontar algumas direções para a nossa vida como Igreja de Jesus aqui. E creio que vai ser um momento edificante, encorajador e libertador para as nossas vidas. Vamos abrir lá, 1 Coríntios 12, 27. Todos acharam? Eu vou pedir que o irmão me ajude colocando os textos também. Eu tenho os textos aqui. O texto de 1 Coríntios 12, 27, todos estão com Bíblia, podem compartilhar. Eu acho que está todo mundo, não precisa a gente colocar não, está todo mundo aqui. Compartilha com o texto que está ao lado que a gente vai seguindo nessa caminhada. Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês o quê? Individualmente. É o quê? Vamos ler novamente essa passagem aí na Bíblia. Vamos novamente? Já. Senhor Jesus, é fundamental que tenhamos o entendimento dessa palavra, ó Pai. Ela tem a ver com saúde espiritual, ela tem a ver com crescimento, ela tem a ver com o que o Senhor quer fazer na nossa vida, na nossa família, e o que o Senhor quer fazer através de nós. Esta é uma cura, esta é uma libertação que o Senhor quer para a nossa vida. Se vivermos isso que estamos pregando aqui, é porque fomos libertos, ó Pai, de ídolos, fomos libertos, ó Deus, de coisas que nos prendiam e somos livres, soltos, libertos para vivermos a Tua vontade. Por isso, imprime, ó Pai, essa maturidade em nossos corações, essa alegria, ó Deus, que é a alegria de Cristo e do Espírito Santo, sermos igrejas de Jesus neste mundo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, aqui está a primeira definição. O texto está falando que nós somos o quê? O que está definido aí? O que é a Igreja de Jesus? É o corpo de Cristo. Bem, há muitas ideias sobre a igreja. Primeiro, as pessoas acham que igreja é um lugar de adoração. Meus irmãos, igreja não é um lugar. A igreja é a reunião do povo de Deus. Há passagens na Bíblia que mostram claramente aonde a igreja ia. E, biblicamente, historicamente, a gente pode dizer que há referências de lugares onde a Igreja de Jesus se reunia. Ela se reúne aqui na Tele Júnior, número 65, e outros bairros. Há várias igrejas de Jesus Cristo plantadas. E estamos, no nosso caso aqui na nossa igreja, durante a semana, reunida em vários pequenos grupos, como Igreja de Jesus. A igreja é um corpo. Há várias ideias, todas muito boas. Por exemplo, tem gente que fala assim, a igreja é um hospital, porque é um lugar de restauração, de cura da vida das pessoas. Amém. Ela não é só isso. Eu também gosto da perspectiva bíblica. As metáforas de Paulo são metáforas mais militares sobre isso, né? Então fala que um soldado não se envolve nas coisas desse mundo, porque a igreja ela é muito mobilizada. E a igreja ela tem compromisso e a igreja ela é extremamente comprometida e capacitada para fazer a obra de Deus no mundo, forte, com ímpeto. Mas há figuras claras na Bíblia sobre o que é a Igreja de Jesus. Eu vou usar as mesmas imagens e metáforas que a Bíblia usa. Por exemplo, fazendo a comparação com o Antigo Testamento, ela fala que a igreja é um prédio. Nós somos um prédio sendo edificado, não mais o prédio do templo do Antigo Testamento, não mais o prédio do templo de Salomão, que era a maior edificação que existia ali naquele lugar, junto com o templo de Herodes, naquela região. Ali, aquele templo, agora o Senhor está tirando o eixo da adoração dali daquele templo e está colocando no corpo de Cristo, falando o corpo de Cristo é um prédio que precisa ser edificado e todo mundo aqui tem uma contribuição nesse prédio. Amém? Na edificação. Mas eu achei que igreja é um lugar para a gente ir, para ser abençoado. A gente fazia umas orações, Deus mandava umas bênçãos, a gente ficava zen, a gente ficava numa boa, e assim, a semana toda ia ganhar dinheiro, fazer bem a família, ia ser massa. Era isso, achava que era isso. Ia fazer umas coisas assim na igreja, um sacerdote mandava umas bênçãos assim, a gente ficava abençoado e saía. Pronto, está todo mundo abençoado na semana. Gente, isso não é igreja de Jesus.
Essa é uma das visões mais pobres, mais mesquinhas, mais religiosas e ritualísticas que a igreja tem. Quando a gente fala assim, eu vou para a igreja, é um erro nessa frase, porque a gente nunca deveria ter saído dela ou ter deixado ela, porque nós somos o corpo vivo de Jesus onde nós formos. Então o prédio é uma metáfora bíblica. A outra ideia bíblica, tirando a ideia de que a videira ou a oliveira do Antigo Testamento era Israel, ele agora acrescenta e fala que nós somos um canteiro de uma grande videira neste mundo, que é a igreja de Jesus. Somos um canteiro, uma horta de Jesus, uma plantação de Jesus que cresce, com uma semente que cai, morre, se quebra. Olha a experiência do novo nascimento, amém? E vai brotando e cresce, e vai enraizando e cresce, e vai se unindo às outras, e vai promovendo o propósito de uma planta, que são vários, multiplicar frutos. Amém, gente? Dar sombra e guarida. É bom demais ficar debaixo de uma sombra, não é não, gente? É bom demais. Né? Então, vai vivendo todo o que é o projeto. Então, prédio, um edifício a ser construído e uma grande lavoura, uma horta que precisa ser trabalhada para crescer e frutificar também. Assim é a igreja de Jesus. Essas seriam duas metáforas, mas a mais forte na Bíblia, no Novo Testamento, é a preferida dos escritores do Novo Testamento, é que nós agora somos o corpo de Cristo. Porque a grande questão era a seguinte, Jesus ressuscitou, está sentado à destra do Pai. Então ele foi embora, mandou o Espírito Santo dele aqui. Então ele não tem mais corpo nesse mundo. Mentira, isso é antibíblico. Ele continua tendo corpo neste mundo. Quem é o corpo de Cristo neste mundo após a sua ressurreição? Quem é? Somos nós, a igreja de Jesus. Não há cristianismo fora da igreja. Não há, eu vou mostrar texto aqui, que não há como você se autodenominar um cristão fora do corpo de Cristo. Essa é uma ideia que não existe, nós estamos presos, ligados à videira, porque o corpo de Cristo é feito por vários irmãos, vários cristãos que são unidades básicas deste corpo de Cristo. Se eu me isolo, se eu começo a falar mal da igreja, e eu sei que a parte institucional da organização da igreja, na história da humanidade, tem muita coisa para ser criticada, tem muita coisa para ser louvada também, amém, gente? Mas tem muita coisa. Mas uma coisa é a maneira institucional como a igreja foi plantada, que cabe elogios e críticas, como a percepção de que eu não sou o corpo de Cristo, eu não sou a igreja de Jesus. Não, mude disso imediatamente. Inclusive, eu quero dar um conselho para você, pare de falar mal da igreja na rede social. Aliás, estão falando, mudou muito essas coisas, né? As pessoas usam a rede social para falar mal de tudo, né? Havia quando eu tive muito envolvimento com política na minha infância, meus pais eram muito envolvidos com política. Aí tinha um negócio assim, uma frase que dizia, olha, quando você fala em inglês lá fora sobre o Brasil, só fale bem do Brasil, nunca fale mal. Então a gente fala assim, quando eu falo inglês sobre o Brasil lá fora, eu só falo bem do Brasil. Agora, dentro da nossa casa aqui, no fórum correto, a gente fala português, mete pau no Brasil e fala mal do Brasil aqui entre a gente. Família tem, às vezes, momentos que a gente tem que lavar roupa, não tem isso? Deixa ele falar. A gente, quando fala em inglês da igreja, deixa eu explicar, contextualizar. Quando eu for no Facebook para falar da igreja, eu não falo mal da igreja, gente. Porque esse é o argumento que os desconstrucionistas da igreja... Eu vou estar fazendo eco ao argumento daqueles que querem fazer mal à igreja. E já basta os problemas que nós temos aqui dentro, nos fóruns de discussão. Quem já foi para um congresso da igreja? Quem já chegou aqui no meio das escolas dominicais e no meio das... não concordo com isso. Acho que deveria fazer isso. Agora, no Facebook, a gente vai lá e fala mal da igreja. Isso não está certo, gente. Isso não é produtivo. Isso é um péssimo exemplo para a sociedade que está lá vendo. Seus amigos sem Cristo precisavam ter outra ideia. Fale as coisas boas que a igreja tem nas redes sociais. Amém? Ela tem ou não tem coisas boas? Principalmente a igreja do ponto de vista que é o quê? O corpo de Cristo.
Essa então, só tem coisa boa para a gente falar. Amém, gente? Então, assim, eu preciso lembrar que é o corpo de Cristo e que cada um é um membro, cada um é uma célula desse corpo, cada um é um órgão, cada um é uma parte desse corpo que se une para crescer. E aí a vida deste indivíduo depende do corpo, a vida cristã depende do corpo. Ele precisa estar ali no corpo. Gente, quando a gente se converte a Jesus, a gente tem que se converter à ideia dos ensinamentos de Jesus, como viver nessa sociedade, como obedecer os seus mandamentos e como estar ligado à igreja. Então, esse é o corpo de Cristo. Vamos lá, 1 Coríntios 12, 14 a 20. 1 Coríntios 12, do 14 a 20. Ele vai falar mais sobre o corpo de Cristo. Todos acharam? 1 Coríntios 12, 14 a 20. O corpo não é feito de quê? De um só membro, mas de quê? De muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Ou se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Eles não deixam de fazer parte do corpo, mesmo estando insatisfeitos ou com... Então a gente precisa entender que a gente vai ter que cooperar e ajudar no corpo. Olha o que ele fala, se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o quê? A audição. Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o quê? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo, segundo a sua o quê? Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas há um só corpo. E aqui vai a ideia de como é importante a maneira como Deus lhe fez, lhe capacitou, lhe deu os dons para que você se envolvesse no corpo de Cristo. Há um espaço nesse corpo onde tem tudo a ver com o seu jeitinho, tem tudo a ver com os seus dons, as suas habilidades, o que você sabe fazer. Você tem como contribuir para o crescimento do corpo. Numa sociedade onde se valoriza muito a introversão, o fato de pessoas serem tímidas, ou então que nós não nos envolvemos numa coletividade, a ideia de igreja tem uma porção de dificuldades para ser vivida, mas que a gente quebre isso em nome do Senhor Jesus. Que a gente se envolva. Amém? Quando eu prego sobre isso, falo desse convite de ser igreja, eu vejo nos olhos de pessoas assim, estou nessa. Eu vejo nos olhos de outras pessoas assim, eu já me machuquei tanto, não quero fazer isso de novo não. Não tem jeito. A caridade é sofredora, viu, gente? O amor é sofredor. Quem quiser amar vai sofrer nesse mundo. Então é melhor a gente logo superar isso. Eu vejo outra coisa no olhar das pessoas. Eu sou tão tímido, porque como é que eu vou me meter no meio disso? As pessoas parecem que são extrovertidas. Não, cabe todo mundo. E vença todas as dificuldades. Outra ideia. O senhor não sabe como eu tenho que fazer. Eu sou tão ocupado. Aí é um problema que você vai ter que se ver com Deus. Eu não tenho como lhe ajudar nisso. Porque está claro o que a Bíblia está chamando. O cristianismo, na verdade, é a gente tirar esses ídolos da nossa vida e a gente organizar a nossa vida em função de servir uns aos outros, amém? E se ter alguma coisa ocupando a possibilidade de eu poder servir a igreja, isto é um ídolo na minha vida. Mas ídolo não é uma estátua? Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Repete isso. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar do meu Deus e das coisas que Ele pediu para serem feitas na minha vida. Amém, gente? Eu teria tantos textos, a gente continua, acho que não vai dar para a gente pregar tudo hoje, mas eu queria adiantar. Tem algumas frases que eu coloquei aqui para explicar sobre o grupo sobre a igreja, melhor dizendo. Em oração eu estive pedindo ao Senhor. A primeira frase é sobre o que é a igreja. Nós já ouvimos falar sobre corpo de Cristo, um edifício sendo construído, lavoura de Deus. Eu queria explicar um pouco também, porque as pessoas falam que igreja é um prédio, igreja é uma denominação. Eu nunca gostei de abandonar a ideia de que a igreja fosse movimento e fosse organismo ao mesmo tempo. Porque se ela for só organismo, sem movimento, é uma coisa morta. É um organismo, às vezes, histórico, presente, é um símbolo presente, está todo mundo vendo, mas ele não tem movimento, é morto. Ele não pode ser um movimento sem organismo, porque ele seria cooptado por outras ideias, ele seria agora vencido
por novos modismos e novos movimentos. Então ele não pode ser só um movimento. Ele é movimento porque ele precisa ter vida, mas ele é organismo em movimento. Então a definição é essa mais ou menos, é um movimento liderado pelo Cristo vivo. Amém, gente? Jesus está vivo. Que se faz presente na vida daqueles que ele gerou para uma nova vida pelo Espírito Santo. Estão acompanhando? Amém? É esse movimento. E organicamente agindo, esse afim está certo aí? Agindo a fim de redimir toda a criação de Deus. Então nós estamos agindo para redimir toda a criação de Deus, a começar da nossa vida, da nossa alma e ao nosso redor. Amém ou não amém? É muito conceitual isso, mas é isso mesmo. Toda a criação de Deus, seres humanos, cultura, tudo ao nosso redor. Tudo ao nosso redor sendo usado para Cristo habitar. Abraham Kuyper dizia que não há 1 milímetro, né? Eu acho que era 1 milímetro, 1 metro, alguma coisa aí, neste mundo, que Deus não possa dizer e falar, diga assim, é meu, foi eu que criei. Nós temos que resgatar tudo para o Senhor. O jeito como as pessoas se relacionam, isso precisa ser resgatado. A gente tem que ser luz, sal e luz para isso. A igreja é esse movimento orgânico, estruturado, que vive uma grande família, para que a gente possa impactar. É sal fora do saleiro. Repete isso comigo. Sal fora do saleiro. O termo eclesia, igreja, no original, significa aquela assembleia, né, aquela reunião daqueles que são chamados para fora. E a ideia era para fora do portão. Há uma assembleia, se reúne, e a gente ali tem vários desafios fora daqui. Então eu convido você a ser luz, tempero, sal fora do saleiro neste mundo em nome de Jesus. Redimir a nossa família, redimir a nossa educação, redimir a nossa casa. Se puder ajudar a conduzir um vizinho, o de cima, o de baixo, ao lado, aquele primo, aquele parente, a gente redimir, ao invés de levar a maldade, agora a bondade, ao invés de levar aí a mesquinhez, a generosidade. Vamos redimir, vamos ser usados para redimir, para mudar um processo de transformação no mundo e na sociedade. Amém, meus irmãos? Segunda coisa, é que este é um lugar onde pessoas juntas promovem o cultivo da presença de Jesus no mundo. Primeiro, a presença espiritual. Jesus está aqui pelo Espírito Santo, amém, gente? Mas é a lembrança da presença de Cristo no mundo. Porque não é uma mágica, vou fazer vocês lembrar, vou fazer vocês lembrar, vou fazer vocês lembrar. É eu e você. Somos nós. A Santa Ceia, os cultos, a nossa presença. Por que você não faz isso? Porque eu sou um cristão. Não é porque eu sou melhor do que ninguém ou melhor do que você. Porque eu me sentiria profundamente constrangido em fazer determinada coisa que eu que sou um seguidor de Jesus, não posso fazer. Então, é a presença de Jesus. Qual é a sua maior inspiração? Eu participei de algumas incubações do Porto Social. Eu tive mais. Hoje em dia, apesar de estar lá o meu nome, eu não tenho tempo de conseguir ser o capelão do Porto Social. Mas no início da plantação do Porto Social, eu tive muito presente lá. E o Porto Social, quando reunia aquelas organizações, a gente fazia uma dinâmica e eu fazia, o que é que inspira você? E as pessoas nem sabiam que eu era um pastor. E na hora que eu conversava isso, eu ficava impressionado. Porque as pessoas faziam assim, olha, eu faço o que eu faço dentro do mundo da ação social, porque Cristo me inspira para isso. Olha que coisa incrível. Entre católicos e protestantes, 90% do grupo dizia que fazia o que fazia porque se inspirava na pessoa de Jesus Cristo. É Cristo ou não é no mundo presente, meus irmãos? É incrível isso. Por mais que a gente, mas amor todo mundo deveria fazer dependendo da religião. Na prática deveria isso. Mas na prática o que está acontecendo é que o maior inspirador ainda da luz no mundo é Jesus Cristo. E eu e você precisamos falar isso. Por que você faz? Eu sinto inspirado por Cristo para fazer isto. Meus irmãos, outra coisa é o cultivo da missão. Cristo tinha uma missão, amém? O corpo dele foi embora. Aí o que aconteceu? A gente tem que continuar a missão dele, porque nós somos o corpo dele. Então, e você?
Então, através da pregação da palavra, do estudo, do cuidado dos domésticos da fé, em primeiro lugar, e depois da missão no mundo, redimindo o mundo, essa é a missão de Cristo. Qual é a minha oportunidade? Na Suécia tem um jeito da igreja se manifestar lá. No Brasil tem um outro jeito. Eu não gosto dessas frases assim, criadas pela sociedade, pela igreja muitas vezes, uns slogans. A opção pelos pobres, a opção por isso, a opção pelo rico. O que eu gosto de falar é o seguinte: nós estamos num contexto e nós temos que olhar para o nosso contexto. Quando a gente olhar com os olhos da sensibilidade cristã, a gente vai ver o que aquele contexto precisa. Países nórdicos, as pessoas estão ceifando a sua vida nas maiores taxas de suicídio e alcoolismo do mundo. É uma outra maneira da gente falar e trabalhar lá. Aqui a gente oferece de outra maneira. Mas o grande problema, primeiro lugar que a igreja precisa entender, é que o grande problema está no coração do homem. E a nossa mensagem, em primeiro lugar, serve à interioridade, ao coração do homem, que, por sua vez, por consequência, gera uma expressão consequente e coletiva. Amém, gente? Mas primeiro começa pelo coração do homem. Eu quero falar de algumas coisas aqui, uma lista que em oração eu tive colocando. Esse ano é um ano de listas, viu? Vocês viram a participação e a gente tem colocado a nossa lista da declaração de nova vida, né? E todo culto tem lido. Eu tenho uma outra lista, a gente não vai ler em todo culto não, mas eu vou estar mandando de vez em quando essa listinha para vocês, para a gente lembrar o que a gente está fazendo aqui. E essas declarações, essas listas, esses manifestos, estão sendo produzidos em cima de uma pergunta que eu tenho feito para Deus. Uma vez que nós estruturamos a igreja e queremos que a igreja seja algo que cure o coração, pastoreie pessoas, a gente precisa agora também caminhar nisso para ser um sinal mais histórico, mais evangelístico, mais missionário no mundo. E Senhor, vai mostrando a gente, Deus está construindo algo para a nossa igreja. Amém, gente? Eu queria que você acompanhasse aqui a Igreja de Nova Vida do Recife. Em primeiro lugar, é um lugar onde a gente é simples, ao invés de sermos complexos. Nós cultivamos a simplicidade. Porque está havendo um movimento na igreja de alta complexidade do jeito de se fazer igreja. Se requer alta tecnologia, altos padrões de organização, altos investimentos, que uma igreja do interior, um pastor vai pastorear uma igreja do interior e fala assim: eu não posso ter uma boa igreja, porque eu não vou ter um jogo de luz, uma mesa digital, eu não vou ter um staff para me ajudar. Isso não tem nada a ver com o corpo de Cristo, gente. Na verdade, essas coisas atrapalham. A gente foi fazer um culto, eu não estou falando mal de ninguém não, viu? Mas a gente tem que adequar as coisas. Quando acabou o culto, a reunião terça-feira, eu chamei Mateus, falei: Mateus, nós temos um grupo, não é um grupo como um culto desse, é menor. E eu mesmo tinha dado a ideia, quero dizer que eu mesmo dei a ideia de que eu estou desconstruindo. A gente não precisa ter equipe de louvor fazendo aquele louvor para ali, é um grupo menor da terça-feira do ENCAD. A gente até faz uma roda ali, reúne ali, porque o clima é outro. Vai ter louvor? Traz um violão com um carrom, né? Por quê? Porque a gente vai adequando a simplicidade, porque, na verdade, a gente precisa entender isso. E eu tenho visto que as pessoas têm olhado assim: quanto mais complexa a igreja, melhor a igreja. Essa é uma idolatria tecnológica que existe em nossos dias. Quanto mais tecnologia envolvida com alguma coisa, parece para nós que há mais autoridade envolvida ali. Autoridade no sentido assim: aquilo é mais verdadeiro, aquilo dali é melhor. Não, isso inclusive essa é uma das idolatrias do nosso tempo. Na verdade, nós precisamos desconstruir isso. Isso aqui precisa ser muito simples. Pode até apagar essas luzes aqui. Isso aqui foi muito simples. É um lugar simples, é um lugar comum. É como eu estivesse na casa de vocês. Um dia você me chamasse, ele vai estar. Já pensou? Não, você vai se reunir comigo, vamos levar luz, guitarras amplificadas, levar tudo, que senão não presta. Não, gente, é a mesma coisa. Só que tem o ajuntamento menor e o ajuntamento maior. Mas é o corpo de Cristo. Vamos ser simples. E assim, tudo que a gente perceber isso. Às vezes a gente quer fazer leituras muito complexas. Eu sei que o evangelho precisa de tempo para ser exposto. Mas há muita simplicidade no evangelho. No nosso jeito de ser, de comunicar a fé. Amém, gente? Esse é um valor da Igreja Nova Vida do Recife. Mas o outro qual é? Nós precisamos ser reflexivos ao invés de sermos superficiais.
Às vezes a gente está demais, assim, com muita exterioridade. Barulho, exterioridades, símbolos exteriores, mas a minha pergunta, cada um que está aqui, tem um evangelho reflexivo? Senhor, essa minha decisão, ela tem a ver com o teu reino? Qual o impacto? Eu vou abençoar outras pessoas? Senhor, o que na minha vida precisa ser mudado? Senhor, como eu posso ajudar? Então nós temos uma vida interior. Nós somos reflexivos, nós pensamos, porque uma das características dessa sociedade, como ela se move, é ela não ter senso crítico e um raciocínio assim, ela vai fazendo as coisas, existe um modismo, mas as pessoas vão sendo levadas. Mas nós precisamos ser reflexivos ao invés de sermos superficiais. A nossa própria pregação, eu tenho sentido muito isso, entendeu? Trabalhar mais a alma, mais o que o Senhor quer falar aos nossos corações, do que só termos metas aqui de realizar coisas, mas muito mais, primeiro, de refletir sobre coisas que vão produzir um novo comportamento na nossa vida. Terceiro, o que está escrito aí? Missionais ao invés de paroquiais. Eu vou dar um outro lado daqui a pouco. Mas é o seguinte, às vezes a gente é extremamente paroquial. O que é o seguinte, não temos olhos para ninguém ao nosso nome, é a paróquia. E viramos um gueto religioso, viramos um gueto local, e nos amamos olhar um para o outro, mas não temos a importância, a percepção de que precisamos ser um corpo missionário, missional, o tempo todo, levando a mensagem, ou levando para outros povos, ou levando para o nosso vizinho aqui da frente, ou do seu prédio, chamando a sua família. Essa é a missão, é o corpo de Cristo em missão, e não só paroquial. Outra coisa, o fluxo das ações é sempre de dentro, é sempre assim, dentro, parece que tudo acontece aqui dentro da paróquia. Não. Nós precisamos entender que a gente precisa pregar para a cidade. Demorou esse amém. Sério. Precisamos entender que o seu grupo, ele não pode ser só paroquial, o seu grupo é para envolver o seu prédio. Então, somos missionais. Quando eu falo missionário, eu evito a palavra missionário porque parece uma ação específica de um departamento da igreja. Mas quando eu falo missional, traz para um valor em todas as áreas da nossa vida. O que eu estou fazendo é missão. Quando eu toco aqui, na verdade, eu não toco para mim, eu toco para Deus. Eu toco para auxiliar um povo a louvar a Deus. É uma missão para a minha vida. Quando eu dou recursos, isso aqui não é para eu ficar mais rico, porque a teologia da prosperidade fala que tem uma relação de barganha. Não, eu faço isso porque isso é uma missão para mim. Eu estou contribuindo com o avanço e a plantação e as obras assistenciais e sociais da igreja. Amém, gente? Missão, tudo meu é missão. Eu abro a minha casa para receber as pessoas, para compartilhar a minha fé, apesar dos meus pais terem ensinado que não pisa ninguém dentro da sua casa, fica fechado. Sei lá se foi assim que você aprendeu. Não, eu vou abrir, eu vou viver um valor que a Bíblia me ensina no Novo Testamento. A hospitalidade, que todos nós sejamos batizados com o dom da hospitalidade. Que a nossa igreja seja hospitaleira e a gente olhe no olho com muito amor de todo mundo que chegar aqui. Isso é missão. Vamos lá? Vamos ver até onde a gente consegue ir. Qual é agora? Pronto, aí agora também é o outro lado que vai falar da preocupação de cuidarmos uns dos outros. Às vezes nós somos muito ministeriais. Então a nossa ênfase é o ministério de louvor, a ênfase é a máquina de um ministério na igreja. Às vezes o meio é mais importante do que a essência. Então, assim, as estruturas nossas são mais importantes. Nós somos pastorais, nós somos o corpo que cuida um do outro. Eu sou um pastor para você, você é um pastor para mim. Olha para quem está ao seu lado e diz isso para essa pessoa. Eu sou um pastor para você. Fala isso. Olha, e você é um pastor para mim. Fala assim, eu vou cuidar de você. Olha para quem está ao seu lado e diz aí. E você cuida de mim. Aí, Sambeli, tem gente assim, vai cuidar da sua vida, rapaz. Mas até o como, a gente tem que aprender. Como vamos fazer isso? Mas o fato é que tirar aquela ideia de 500 anos de percepção religiosa, de que a gente vai para um lugar, deixa eu ficar aqui calado na minha. Eu vou entrar e sair, não faço parte. Não, cristianismo é cuidado mútuo, é um preocupado com o outro, é um ajudando. Não veio no culto, não veio na reunião do pequeno grupo. Liga, olhou para o rostinho da pessoa, viu triste, liga na mesma hora.
Fala assim, como é que você está? Por nada, liga do mesmo jeito. Tá tudo bem, liga. E aí, como é que você está? Eu estou bem. E aí, nunca mais a gente conversou, bora comer uma pizza. Você paga, viu? Não sei, né? Então... Vamos lá, é corpo. Então nós somos pastorais e cuidado com ativismo ministerial. Que às vezes a pessoa entra aqui e não dá nem bom dia, porque ela está ali com um negócio ali para botar no vídeo, outro está aqui para afinar o instrumento. Aí vira uma estrutura de um evento. É muito feio isso, gente. Isso é muito feio. Tem que ser algo sendo bem feio. Eu não estou fora da realidade. Mas aí a gente precisa se preparar para isso, entender no nosso coração que a gente está aqui para cuidar um do outro. Amém, gente? Mais um, dá para ser mais um, vamos lá. Depois eu conto o resto. Nós precisamos ser regionais culturalmente, ao invés de massificados, estrangeirizados e globalizados. Deixa eu falar isso para você. Quando a gente tem um compromisso de passar, além da mensagem, uma outra cultura que não é nossa cultura, um veículo cultural, nós vamos ter muito mais trabalho. É melhor a gente viver o nosso jeitinho aqui. Amém, gente? Veja, há coisas na cultura que são pecaminosas em todas as culturas do mundo. Mas a gente não precisa inventar um outro idioma, uma outra maneira de comunicar, um outro jeito, um outro ritmo, um outro jeito de se vestir, um outro jeito de fazer igreja, uma outra arquitetura, uma outra, ou importar da Hillsong. Ah, mas os jovens gostam demais da Hillsong. Jovem de dentro de igreja adora Hillsong. Mas essa sociedade de fora não sabe nem o que é Hillsong. Ah, mas tem uns lances assim, umas músicas assim americanas que são... Eu acho, na minha opinião, eu posso dar essa direção para vocês. Seria muito fácil, mais fácil, se a gente falasse do nosso jeito, com a nossa cultura, da maneira como a gente fala, muito mais impactante, muito mais fácil de assimilar. Eu posso provar várias oportunidades aqui de experiência já em nosso meio, onde seria tudo muito mais fácil. Mas a gente torce porque a gente tem uma porção de ídolos ou referências já dentro do mundo protestante ou religioso que a gente quer enfiar a goela abaixo de uma igreja local. Aí, coitada da igrejinha lá do alto, não sei de onde, de Cabrobó. Não, Cabrobó já é uma metrópole. Né? Ou então um sítio. Não pode ter. Porque o que tem a ver aquilo dali com aquele contexto? Eu me lembro quando eu cheguei no seminário, foi ter uma reunião de oração, a gente falou assim, fulano, faz esse culto aí para a gente, e ajuda a gente no louvor na nossa reuniãozinha. Aí eram 5 pessoas, 5 irmãos, 5 seminaristas. Aí ele pegou assim, colocou a gente assim na frente. Aí ele vinha de uma igreja muito grande, muito estruturada. Nós 4 assim, vamos começar a louvar, né? 4 pessoas, 5 pessoas, Senhor Deus, uma oração assim, né? Ele pegou uma música de um dos cantores que eu não vou falar agora, né? Gravação, e ficou imitando igualzinho a gravação. Quem está em Cristo diz amém! Com violão, e 4 pessoas na reunião. Igualzinho o CD, igual o DVD era. Gente, deixa eu falar. A gente não precisa importar nada dessas coisas. Esse veículo cultural, desde que não seja pecaminoso, já está pronto aí. Eu até tenho falado para Felipe, cadê o nosso baiãozinho, nosso forró aqui cantando, louvando ao Senhor? Gente, amém? Não, mas olha, quando a gente se converte, a gente tem que ouvir músicas europeias. Crente que é crente vai usar camisa xadrez com 2 bolsos aqui. Como é que é? Não estou falando. 2 bolsos aqui, a calça assim, porque isso é o cara de Seattle, lá nos Estados Unidos, não é não? A gente tem outro jeito aqui. O seu jeito. É o seu jeito. É o seu jeito. O que faz isso? Faz com que a gente não tenha que colocar mais obstáculos aos que já existem, que já são vários. E onde é que acaba a mensagem? Focado na mensagem e no cuidado mútuo. É que acaba a nossa experiência. Tá bom por hoje, não tá? Tem mais 10. Volta nas próximas vezes, amém? Tem mais 10. 5 e 5 a gente chega lá. Quem topa começar hoje uma série aqui para ouvir sobre isso? Amém? Pastor, bispo, o que é que tem a ver isso comigo? Como é que isso abençoa? Isso abençoa demais. Porque o texto lá de 1 Pedro 2,9 é um texto muito conhecido. Mostra como nós seremos abençoados pelo Senhor se vivermos isso. Nenhuma pessoa que queira viver isso que eu estou falando consegue viver se não for uma pessoa liberta por Jesus Cristo.
liberta pelo Evangelho. Logo, se você não consegue viver, é algo que está dizendo para você o tempo todo: eu preciso ser liberto por Cristo e pelo Evangelho dele na minha vida. Porque ainda há várias percepções imaturas e há vários ídolos que precisam ser superados na minha vida. Me ajuda, Senhor, pela tua graça, porque nós somos pecadores redimidos, mas continuamos lutando contra a nossa própria natureza. E a nossa capacidade facílima de sempre esquecermos do alvo na nossa vida. 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são o quê? 1 Pedro 2,9 diz o quê? Vocês, porém, são o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Quem quer essa bênção para a sua vida e quem quer viver isso para a sua vida, em nome de Jesus. Essa é a bênção do cristão, gente. Tudo passa, dinheiro vai embora, passa. Mas a alegria de ter vivido como ele viveu é a maior alegria que a gente pode ter na nossa vida. Quem quer pedir ajuda do Senhor para viver isso aqui? Eu nem comecei, ainda vou falar sobre missão, ainda vou falar sobre restauração, ainda vamos falar sobre várias coisas aqui. Eu convido você para estar com a gente. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse momento. Faça a sua oração aí no seu lugar. Senhor, a restauração e a liberdade o Senhor quer dar para a nossa vida, para que a gente venha viver o Teu reino, Pai. Ajuda a minha vida, ajuda os Teus filhos. Há pessoas aqui que estão colocando em oração, ó Deus, as suas vidas. Ajude-nos, mas também queremos orar por aqueles da nossa família que ainda não conhecem isso. Ajude eles, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Na verdade estão presos ao mundo, presos, ó Deus, à vida sem Cristo. Presos a toda sorte, ó Pai, de egoísmos, de materialismos, ó Deus. Presos, Senhor, a toda sorte de escravidão e, ó Deus, armadilhas emocionais, ó Deus. Cura-nos, ó Pai, em nome de Jesus, pela Tua palavra. Ó Pai bendito, a gente ouve uma palavra que exige um posicionamento das nossas vidas. Nos dê a graça de servir ao Senhor, ó Deus. Que todo mundo aqui consiga dar um passo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé. Quem quer subir, quem quer galgar um degrau nessa mensagem hoje aqui, na sua vida, mais próximo dessa mensagem? Quem quer colocar mais um tijolinho na vida espiritual no sentido de viver essa mensagem? Quem quer isso aqui? Quando Cristo pregou algo como esse para os seus discípulos, a primeira coisa que os seus discípulos disseram foi assim: Senhor, a gente não tem condição de viver isso, mas eu vou dar o meu Espírito Santo, vou capacitar vocês. Então eu queria que a gente pudesse agora, nesse momento, pedir uma capacitação do Espírito Santo, uma renovação do Espírito Santo na nossa vida. Que a gente hoje saia daqui com a bênção de nos sentirmos gerados e renovados pelo Espírito Santo. De sermos convertidos mais um pouquinho, de sermos transformados em mais parecidos com Ele, em nome do Senhor Jesus. Quem quer essa atuação do Espírito Santo na sua vida? Põe a mão no seu coração. Pai bendito, sopra o Teu Espírito Santo sobre o Teu povo. Senhor Jesus, isso não vem do homem, isso é impossível ser fabricado aqui neste mundo. Isso é testemunhado neste mundo e compartilhado. Mas vem de Ti. Toda bondade, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Vem do Senhor, vem pelo Teu Espírito Santo. Senhor Jesus, que a nossa família seja criada nesses princípios, que a gente no nosso casamento viva esses princípios, que a nossa profissão tenha lugar nesses princípios, que a nossa vida espiritual tenha, e a gente quer andar contigo, ó Deus. Sopra sobre nós, motiva a Tua igreja, que se alguém está desanimado para viver isso, seja hoje renovado no óleo da alegria do Senhor.
Se alguém está focado demais, está muito mundano, ó Deus bendito, faz com que eles voltem a admirar o teu reino, ó Pai. Se alguém está muito focado em si mesmo, que volte a admirar a tua palavra. Bota uma sede pela tua palavra em nossos corações. Se alguém estava impedido em ir à tua obra, em viver a tua obra, porque, ó Deus, passa por um problema, que tenha a revelação clara, que na verdade os nossos problemas existem, ó Deus, para serem usados para o teu reino e para a tua glória, ó Pai. Para que de alguma maneira todos que estão envolvidos tenham uma revelação de Deus, ó Pai. Vai então aliviando, vai, ó Deus, renovando a nossa força, a nossa fé e a nossa coragem. Eu peço isso para os teus filhos. Se havia, ó Deus, uma fraqueza física, nós oramos pelos enfermos aqui agora. Sejam fortalecidos e curados em nome de Jesus. Se alguém está preso ao pecado, que olhe para a luz de Deus e veja como é muito mais precioso o caminho do Pai. Lembre-se que foi aceito pelo Senhor e por ter sido aceito, pode obedecer e seguir ao Senhor, porque será capacitado de viver a obra do Senhor. Então renova a Igreja Nova Vida do Recife, que a gente venha viver os teus projetos em nome do Senhor Jesus. Faz a tua obra, faz com que cada grupo de vida viva isso. É a nossa oração. E que o amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus recaiam sobre todos que estão aqui, desde agora e para todo sempre. Meu querido, minha querida, que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Vá na paz do Senhor Jesus. Vamos ler a nossa declaração. Seguiremos com fé, esperança e amor, reconciliados com Deus, através da maravilhosa graça de Jesus Cristo. vivendo no poder do Espírito Santo, sendo restaurados todos os dias pelo Evangelho, amando a todos que Deus colocar em nosso caminho e conduzindo apaixonadamente pessoas a Jesus Cristo. Maranata, ora vem Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe tua vida, boa semana.